Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um grande prazer estar participando do IBOA, este evento que está sendo realizado pela Universidade Federal de Sergipe, pelos alunos de graduação e também pelos alunos de graduação do curso de Agroindústria da Universidade Federal da Paraíba. Então, primeiramente, é um grande prazer e obrigado pelo convite, pela coordenação do evento. Bem, meu nome é João Paulo, eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado pela mesma instituição. Atualmente, eu sou professor adjunto na Universidade Federal de Sergipe, para o curso de Agroindústria, onde trabalho com pesquisa, ensino e a parte também de extensão. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nanotecnologia aplicada a leite e derivados. Para isso, eu vou disponibilizar aqui uma apresentação para que nós possamos visualizá-la juntos e ficar algo mais interativo. E qualquer dúvida também, vocês podem estar entrando em contato posteriormente comigo para sanar possíveis dúvidas e até mesmo esclarecimentos que a gente vai estar aí disponível para essas indagações. Bem, sobre algumas definições, algumas aplicações, como nós temos um tempo relativamente pequeno, em torno de 30 a 40 minutos, nós vamos falar então 2 estudos científicos com aplicações na área de leite e derivados. Vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas, do ponto de vista do consumidor e alguns gargalos, algumas limitações na área da nanotecnologia e vamos finalizar com as considerações finais. Bem, hoje nós conseguimos visualizar em diferentes meios de comunicação inúmeras notícias relatando, descrevendo, falando sobre nanotecnologia, seja revestindo materiais, seja sobre sensores inteligentes, acoplada ao agronegócio brasileiro. Mas dentro desse contexto, é extremamente importante nós pensarmos, o que é nanotecnologia. Quando vocês escutam essa palavra, o que remete à cabeça de vocês? O que vocês lembram? Por exemplo, se vocês, futuros bacharéis em agroindústria, um colega, uma entrevista de emprego, perguntasse a vocês o que é nanotecnologia. Afinal, é uma palavra que nós lemos, escutamos, visualizamos, tanto nos últimos anos, como que nós podemos defini-la. Interessante, não é mesmo? Aparece uma certa dúvida, um termo que parece ser tão já familiarizado no nosso dia a dia. Entretanto, quando nós trabalhamos com alguns termos que não estão muito bem definidos para nós, isso pode ser um grande problema, porque quando nós precisamos repassar essa informação ou explicá-la, pode ser que nós passamos ou explicamos de forma errônea ou de uma forma que não possa ser muito entendível. Por isso que se faz extremamente necessário nós sabermos de uma forma simplista e objetiva o que é nanotecnologia. Se nós analisarmos pelo radical da palavra, o prefixo nano, que vem do grego nanos, que significa anão, e nós pararmos para interpretar anão, o que seria anão? É algo muito grande ou algo muito pequeno? Eu acredito que você tenha pensado que é algo muito pequeno. Mas o que é algo muito pequeno? Afinal, o que é muito pequeno para mim pode não ser muito pequeno para você, para o seu colega ou até mesmo para o seu parente. Então, como que nós definimos, como que nós podemos mensurar, medir algo muito pequeno? Vamos dar exemplos para a gente conseguir entrar dentro desse assunto de escalas e metragens que nós conhecemos no nosso dia a dia. Vamos supor que você queira sair de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, onde está o campus
né, do sertão, onde oferece o curso de agroindústria, e você quer ir conversar com um colega que também faz agroindústria, né, o bacharel em agroindústria, em, na Universidade Federal da Paraíba, e você precisa, né, deslocar, que fica em Bananeiras, deslocar uma certa distância. Você, supondo que você vá por uma estrada, né, você vai percorrer, então, uma distância A, ou seja, de Nossa Senhora da Glória até Bananeiras, estados diferentes, e você vai precisar percorrer uma determinada quilometragem. Então, você vai medir essa distância entre duas cidades por quilômetro. Afinal, é uma distância muito grande, ok? Então, é uma medida que nós conhecemos bem para distâncias e tamanhos muito grandes. Mas se eu quiser medir, por exemplo, o tamanho de uma árvore de grande espessura, de grande tamanho, eu posso medir, então, em metro. Mas se eu quiser medir algo menor que uma árvore, como, por exemplo, um pássaro. O pássaro, eu posso medi-lo, como é um tamanho menor, na escala de centímetros. Mas se eu quiser medir algo menor que um pássaro, como, por exemplo, um inseto, como a formiga, por ser um tamanho menor ainda, eu vou medi-la em milímetros. Ah, mas e se eu quiser medir algo menor ainda que uma formiga? Vamos pensar? Vamos supor que você puxe um fio do seu cabelo e queira medir a espessura desse fio de cabelo. Primeiramente, você deve estar se perguntando, mas João, é possível estar medindo um único fio de cabelo macroscopicamente, ou seja, a olho nu? Sim, é possível. Para isso, utiliza-se uma escala apropriada, que normalmente é o micrômetro. Né? De forma geral, a espessura de um fio de cabelo é em torno aí de 100 micrômetros. A gente considera o micrômetro como uma das menores medidas que é possível de mensurar a olho nu, macroscopicamente. Entretanto, quando nós estamos falando em escalas nanométricas, nós estamos nos referindo a objetos, a substâncias, a partículas com tamanho menor ainda que um fio de cabelo. Só para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo ele tem em torno de 100, ele é 100 mil vezes maior que um nanômetro. Sendo que o nanômetro é a unidade na qual encontram-se os materiais nanométricos, que é utilizado na nanotecnologia. Mas que escala nanométrica é essa? Para termos uma ideia, né, vamos transformar alguns objetos que nós conhecemos no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui bola de tênis, nós temos uma criança com aproximadamente 1 ano. Se nós fôssemos transformar tudo isso em uma única escala nanométrica, uma criança com aproximadamente 1 ano teria em torno de 10 a 9 nanômetros. Uma bola de tênis em torno de 10 a 8 nanômetros. Entretanto, quando nós estamos trabalhando com materiais nanométricos, tem-se um regulamento, entre aspas, né, uma padronização que os materiais nanométricos eles estariam variando entre 0,1 a 100 nanômetros. Então, quando eu trabalho com materiais, com substâncias no tamanhos nanométricos, com nanotecnologia, eu estou trabalhando com substâncias, com partículas que o tamanho varia, podem variar arbitrariamente por entre 0,1 nanômetros a 100 nanômetros, que são, por exemplo, as nanopartículas. Então, eu posso dizer, quando eu estou trabalhando na escala nanométrica, eu tenho partículas com tamanho entre o tamanho de um átomo até mais ou menos o tamanho de um vírus. É claro que os vírus eles podem variar de tamanho. Tem vírus um pouco maior e um pouco menor, se são ou não envelopados, mas de forma geral eles têm em torno de quase 100 nanômetros. Assim como há medidas bem definidas, né, para as matérias na escala macroscópicas, como nós vimos, quilômetro, metro, centímetro, milímetro, se fez necessário também atribuir um sistema internacional de medida
para a nanotecnologia, que foi atribuído, então, o prefixo NM, né, ou 10 a menos 9. Dessa maneira, 1 nanômetro é definido como a bilionésima parte de 1 metro, como indicador de medida. Ele pode ser expresso, então, escrevendo por extenso, 1 nanômetro, matematicamente abreviado como 1 nanômetro, ou 10 a menos 9 metros. Bem, uma vez, então, conseguido entender um pouco e exemplificado, né, como são os tamanhos nanométricos, né, qual é a grande diferença, né, desse tamanho em relação a estruturas macroscópicas, fica um pouco mais fácil de nós definirmos de uma forma mais simplista e objetiva o que é nanotecnologia. Nós podemos definir, então, e entender nanotecnologia como o desenvolvimento, por meio de pesquisas e tecnologias em nível atômico e ou molecular, em que pelo menos uma ou mais de uma dimensão estejam no intervalo de 0,1 nanômetro a 100 nanômetro. Esses novos nanomateriais tendem a apresentar propriedades físicas, químicas e ou funcionalidades diferentes do material convencional de origem desenvolvido. Essas diferenças físicas, químicas e funcionais se devem, dentre outras razões, à maior área superficial e o menor tamanho dessas partículas. Então, quando eu estou desenvolvendo, por exemplo, uma nanoemulsão, a gente consegue observar a olho nu uma mudança de coloração. Ela passa normalmente por uma cor opaca, por uma cor transparente ou translúcida. Então, isso já mostra para nós uma mudança de propriedade física. Bem, em diferentes segmentos que nós temos, as aplicações da nanotecnologia, elas já se fazem presente. Então, nós temos, por exemplo, nanochips na área da mecatrônica e da computação, nós temos nanoembalagens na área de alimentação, nós temos, principalmente na área da farmácia, nanomedicamentos. Entretanto, nosso bate-papo de hoje, né, ele irá focar principalmente na nanotecnologia aplicada na área de leite e derivados. A gente pode se perguntar, mas a gente tem tantas outras matrizes alimentícias, por que fazer nessa palestra, esse bate-papo, focado principalmente em leite e derivado? Nós precisamos lembrar que o leite e os seus derivados, de forma geral, eles apresentam duas grandes importâncias, tanto do ponto de vista nutricional quanto econômico. Do ponto de vista nutricional, o leite e grande parte dos seus derivados contém um conjunto de proteínas com diversas atividades biológicas, incluindo, por exemplo, fatores de crescimento e agentes microbianos, enzimas, anticorpos e imunomoduladores, presença de alguns minerais como cálcio, presença de algumas vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis e ácidos graxos insaturados de grande importância para a integridade da saúde física, mental e até mesmo corporal. Sobre o ponto de vista econômico, o Brasil é responsável, em média, por 7% da produção mundial de leite, que coloca o nosso país, né, como o terceiro maior produtor mundial, segundo o mapa, em 2019. Ao todo, das fazendas aos laticínios, passando pelo transporte e comercialização, a cadeia reúne em torno de 20 milhões de produtores e trabalhadores. Entretanto, alguns gargalos ainda se fazem presente na cadeia do leite e seus derivados no Brasil e também no mundo, como, por exemplo, a mastite, que é uma inflamação que ocorre nas glândulas mamárias, levando a grandes prejuízos não só para o produtor, mas também para o consumidor e para a indústria de alimentos. E a gente também observa uma busca por corantes para substituir de corantes artificiais, né, sintéticos,
para substituí-lo por corantes naturais, que têm uma alegação à saúde melhor e maior, além de não trazer riscos à saúde do consumidor, como ocorre em grande parte dos corantes artificiais. Nesse contexto, nós vamos discutir e conversar sobre dois trabalhos. O primeiro, ele foca principalmente o controle da mastite, e depois a nanotecnologia aplicada na área de um derivado lácteo, que será o iogurte. Bem, esse trabalho que nós vamos falar aqui um pouquinho, ele fez parte da minha tese de doutorado, e durante a conversa com o meu orientador, com a minha co-orientadora na época, eu queria trabalhar com algo que fosse natural. Por quê? A mastite, como já dito anteriormente, é uma inflamação multifatorial que causa inflamação da glândula mamária. O tratamento convencional no Brasil e no mundo, ele ocorre a partir de, principalmente, por antibióticos sintéticos. Entretanto, o uso desse antibiótico sintético, ele tende a ser usado numa concentração muito maior. Outras vezes, o produtor não faz o descarte adequado do leite, não espera o período de carência para que esse antibiótico possa ser eliminado do leite, e que pode causar, nesses resíduos de antibióticos, inúmeros malefícios para o consumidor e para a indústria de laticínios. Nesse contexto, nós pensamos em trabalhar com uma substância que fosse antimicrobiana, de amplo espectro, mas que fosse, então, nanocarreado. E nós pensamos no eugenol. O eugenol é uma substância extraída do cravo da Índia, principalmente, e que já tem na literatura inúmeros estudos que mostram a sua eficiência tanto para bactérias gram-positivas, gram-negativas, para fungos, vírus e diferentes outros micro-organismos. Claro que vai dependendo da sua concentração e da forma de uso. Entretanto, o eugenol, ele é um óleo essencial. E assim como os óleos essenciais, a sua interação com a água é muito pequena, porque ele é um composto, o óleo essencial, o eugenol, extremamente hidrofóbico. Consequentemente, a sua interação com o leite ou com qualquer outra superfície que apresente uma característica mais hidrofílica será dificultada. Consequentemente, a sua ação também será limitada. Pensando nesse contexto, trazendo algumas indagações, nós pensamos como nós poderíamos melhorar a solubilidade, a ação antimicrobiana dessa substância. Então, nós pensamos, por que não nanocarreá-la? E após inúmeras investigações com diferentes tipos de nanocarreadores, nós decidimos utilizar a BSA. A BSA, albumina do soro bovino, é naturalmente um nanocarreador devido ao seu tamanho. E ela, a que nós utilizamos, ela era uma proteína extraída do leite. E essa proteína, como já se tem muito bem estabelecido, ela possui no seu interior alguns sítios hidrofóbicos. E estes sítios hidrofóbicos tendem a favorecer que substâncias hidrofóbicas possam interagir nesse sítio e serem carreados até uma célula-alvo. Nesse contexto, nós pensamos, por que não, então, utilizar uma proteína extraída do soro do leite, para utilizá-la como nanocarreador. É importante ressaltar que tanto o eugenol quanto essa proteína, elas eram obtidas já extraídas. Nós não fizemos o processo de extração. Dentre os resultados obtidos em nossa pesquisa, não foi possível observar que tanto a BSA sozinha, como dito anteriormente, ela já é uma nanoestrutura. Elas mediam, de acordo com o pH, em torno de 11 nanômetros para o pH 3,5 a 7 a 8 nanômetros para o pH 5 e 7, respectivamente. Quando nós adicionávamos uma concentração de eugenol, a gente observava no pH, em diferentes pHs, um aumento um pouquinho maior da sua dimensão
que para o pH 3,5 ficou em torno de 11 nanômetros, para o pH 5 e 7 ficou em torno mais ou menos de 8 nanômetros para todas as formulações independentes do pH. Isso nos trouxe a informação, então, que nós possivelmente poderíamos ter obtido, então, uma nanopartícula que estava carreando o eugenol. Nós fizemos, além das características aqui também apresentadas, o potencial zero. Bem, então nós vamos medir depois, pela microscopia eletrônica de varredura, a ação microbiana in vitro desse nanocarreador, né, da BSA nanocarreando o eugenol, em 2 isolados mastíticos. Um isolado foi E. coli, que representando aí uma mastite ambiental, e o outro isolado foi Staphylococcus aureus, representando um isolado como de mastite infecciosa. Foi possível observarmos aí na figura A, né, a gente tem aí o controle, que era o tratamento apenas com a BSA sob o isolado de E. coli. Então foi possível observarmos que a integridade da sua membrana se manteve intacta. Entretanto, nas figuras B, C e D, que representaram o tratamento sobre E. coli com o eugenol sem ser nanocarreado, foi possível observar, independente do pH, né, B pH 3,5, C pH 5 e na figura D pH 7, que independente do pH, o eugenol foi capaz de provocar alterações na superfície desta bactéria. Mas se observarmos as fotomicrografias representadas pelas letras E, F e G, que representam o eugenol nanocarreado em diferentes pHs pela BSA, nós podemos observar claramente uma lesão muito maior por essas estruturas, inferindo para nós que as nanoestruturas que o eugenol nanocarreado pela BSA teve, possivelmente, uma ação mais eficaz na sua ação bactericida sobre E. coli. O mesmo foi possível observar para Staphylococcus aureus, né? Nós temos em A uma fotomicrografia do Staphylococcus aureus tratada apenas com BSA, em A, B e C com eugenol não nanocarreado na sua forma livre, e nas fotomicrografias E, F e G, o eugenol sendo nanocarreado pela BSA. Novamente, foi possível observar que quando o eugenol é nanocarreado, as lesões na superfície da membrana externa sobre Staphylococcus aureus tende a ser maior. Consequentemente, seu efeito bactericida também. Isso implica para nós que o eugenol nanocarreado ele foi efetivo tanto para a bactéria gram-positiva quanto gram-negativa e gram-positiva neste estudo in vitro. A partir da predição molecular, né, o docking molecular, foi possível verificarmos que o BSA e o eugenol, eles interagem sobre bolsões hidrofóbicos, né? O eugenol está localizado no interior de uma bolsa formado pela interação entre 3 domínios da BSA. Esse bolsão ele é formado principalmente por aminoácidos hidrofóbicos, localizados principalmente no domínio 2. A partir do docking molecular, é possível inferir, então, que a interação entre eugenol e BSA foi termodinamicamente favorável, o que corrobora com os resultados microbianos in vitro que foram mostrados anteriormente. Então, essa predição, esse docking molecular que nós realizamos, nós conseguimos inferir que o eugenol conseguiu interagir com a BSA. Ou seja, esse fenômeno foi termodinamicamente favorável, então nós tivemos, de fato, possivelmente uma nanoestrutura carreando o eugenol, a partir de uma proteína extraída do leite. Bem, antes de passar por um outro estudo, o que nós podemos concluir, né, desse estudo que nós conseguimos, que nós apresentamos para vocês?
foi possível determinar, foi possível inferir que o eugenol nanocarreado a partir de uma proteína extraída do leite pode servir como um possível agente bactericida para inativar possíveis agentes bacterianos como Staphylococcus aureus e E. coli, que estão relacionados à mastite bovina. Bem, um outro estudo que nós vamos conversar um pouquinho vai ser sobre a nanoencapsulação, né, de carotenoides que foram extraídos a partir de uma espécie de limão, visando manter uma maior solubilidade desse corante em meio aquoso. De acordo com os resultados reportados por esses autores, foi possível analisar que eles utilizaram, né, 3 tipos de emulsão para formar essas nanopartículas. Eles utilizaram, na primeira fotomicrografia em A, um extrato bruto com isolados de proteína do soro do leite solubilizado em água. Em B, na fotomicrografia em B, nós temos o extrato bruto, né, que eles extraíram o carotenoide do melão, de uma espécie de limão, do limão, e fizeram uma emulsão utilizando para proteger esse carotenoide, né, em B aí. O extrato, então, ele foi protegido, né, ele foi envolvido por uma emulsão de leite concentrado e solubilizado em água, e em C, eles utilizaram, né, o extrato então, obtido do melão, um extrato bruto, encapsulado em gelatina suína solubilizada em água. Eles puderam observar que, independente do tipo de emulsão que eles tiveram, né, do agente encapsulador, que eles obtiveram uma estrutura nanométrica, que variaram, de acordo com o agente, entre 50 nanômetros a 112,5 nanômetros. Em relação à solubilidade, porque o carotenoide extraído do melão, de outras frutas, assim como o eugenol, que nós falamos anteriormente, ele possui na sua estrutura, né, ele é formado principalmente por carbono e hidrogênio, na sua estrutura molecular, e isso torna ele muito hidrofóbico. Então, a solubilidade dele em água é muito pequena. E se eu quero incorporar ele no iogurte, como foi o caso desse trabalho, eu preciso que ele tenha uma boa interação com a água, uma vez que grande parte do leite, né, e do iogurte, ele é formado principalmente por água. Então, daí que vem essa indagação e essa pesquisa. Então, eles puderam observar, a gente tem aí no primeiro gráfico, né, o CE, que significa proteína bruta, o EWP1, que é o extrato bruto em isolado de proteína do soro do leite solubilizado em água. Em branco, nós temos, né, o EWPC, que é o extrato bruto do carotenoide em isolado de proteína do soro concentrado e solubilizado em água. E em cinza, nós temos o extrato bruto encapsulado em gelatina suína solubilizado em água. Então, é possível observar claramente que quando esse carotenoide ele é encapsulado, principalmente em gelatina suína, a sua solubilidade ela fica 3 vezes maior quando a gente compara com o extrato bruto. Então, isso mostra também um diferencial e um favorecimento de estar nanocarreando esse carotenoide para ser incorporado no iogurte. Então, como os autores conseguiram detectar que o melhor encapsulante foi a gelatina suína, eles utilizaram, então, apenas ele para adicionar no iogurte. E ao adicionar o iogurte, eles observaram a vida de prateleira durante 60 dias. Durante 60 dias, eles puderam, então, observar que apenas a formulação onde continha o carotenoide encapsulando o extrato bruto de carotenoide foi que conseguiu manter, né, durante 60 dias a cor estável. Não teve perda e nem teve uma falta de homogeneização na cor do iogurte por 60 dias. Por que 60 dias?
de forma geral, aqui no Brasil, a vida útil de um iogurte, ela dura em torno de 60 dias. E uma outra indagação que vocês podem estar fazendo, por que carotenoide? O carotenoide, como nós sabemos, ele tem uma coloração em torno do amarelo alaranjado, avermelhado, né, que alguns autores falam. E ele é um importante, então ele pode agir como um importante substituto, né, de corantes sintéticos, como por exemplo a tartrazina. A tartrazina, que é um corante muito utilizado para iogurtes de cor amarela, como por exemplo de pêssego, né? Esse corante tartrazina sintético tem inúmeros estudos mostrando que o seu uso, principalmente durante muito tempo, né, ele pode causar, dentre outros fatores, alergias e alguns tipos de câncer. Então, por que não substituí-lo por um corante natural? Mas, quando a gente adiciona um corante natural, como nós podemos ver até nessa figura, né, a cor, a estabilidade do carotenoide sozinho é muito pequena, porque ele tem na sua estrutura duplas ligações. Essa dupla ligações faz com que ele se torne um agente muito oxidável na presença de luz, de alta temperatura, então ele é muito instável. Quando você nanocarreia esse carotenoide, como por exemplo nesse estudo com gelatina suína, foi possível conseguir um iogurte com um corante natural com 60 dias de duração sem perder a sua cor e sem perder a homogeneidade. Essa é a grande importância deste estudo. Em relação às perspectivas, ao olhar do consumidor, uma pesquisa realizada em 2015 perguntou a diferentes consumidores qual que era o peso dos benefícios e risco do uso da nanotecnologia. E essa pesquisa trouxe um dado muito interessante para nós. Elas nos remeteu que 59% dos entrevistados não souberam responder nem sobre benefícios, muito menos possíveis riscos do uso da nanotecnologia. Esses resultados, eles trazem para nós importantes perspectivas que nós precisamos melhorar, como, por exemplo, fazer com que a definição, as atribuições dos benefícios e também alguns gargalos do uso da nanotecnologia aplicada, principalmente na área de leite e derivados, a diferentes consumidores. Porque uma vez que ele já está mais familiarizado com a tecnologia, fica mais fácil dele absorver e dele começar a utilizar alimentos que contêm essa tecnologia. Em relação às limitações, aí, entre aspas, né, alguns gargalos que nós temos do uso da nanotecnologia em alimentos, né, principalmente na área de leite e derivados, é a falta de regulamentação. Ou seja, nós não temos uma legislação aqui no Brasil vigente falando quais os tipos de nanomateriais que se pode utilizar, por exemplo, na cadeia de leite e derivados. Não se tem, por exemplo, uma legislação, uma regulamentação que preconize concentrações, tamanho das partículas que podem ser utilizadas na nossa legislação. E também como grande parte da legislação do mundo, em outros países também. Isso é uma grande limitação e que alguns estudos têm tentado trazer essa resposta para nós. Um outro gargalo que nós temos com o uso da nanotecnologia em alimentos, isso também inserido na área de leite e derivados, é com relação à sua toxicidade. E aí ficam algumas perguntas. Será que um componente que nós estamos utilizando, né, seja como um agente encapsulante, um agente nanocarreador, ele pode trazer, já que ele tem um tamanho muito menor e, consequentemente, uma área superficial muito maior, algum malefício ao longo, a curto, né, ao médio, até mesmo a longo prazo, para o consumidor? Fica aí uma pergunta e uma indagação. Em relação às questões ambientais, esses nanomateriais com tamanhos tão pequenos, será que eles têm uma capacidade maior de serem degradados? E se não, como degradá-los? Uma outra questão, uma vez absorvido, né, esses nanomateriais sendo absorvidos, por exemplo, pelo lençol freático, será que a contaminação com a água, a interação com a água pode ser maior? Quais os prejuízos ele pode trazer até mesmo para o consumidor e o uso dessa água na indústria de alimentos?
Então fica aí algumas perguntas, algumas indagações, né, que a literatura e as pesquisas vêm tentando, né, responder para todos nós. Bem, neste contexto, fica claro para nós que a nanotecnologia na cadeia de leite derivado ela já se faz presente, ela já está ocorrendo. Entretanto, algumas lacunas, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. Neste contexto, fica aqui o nosso desafio para você, futuro bacharel em agroindústria. Quem sabe vocês trarão para nós alguma dessas respostas, pois com certeza o profissional, o bacharel em agroindústria, está completamente apto a trabalhar também nessa área. Bem, eu quero agradecer então a atenção de todos vocês. Eu vou disponibilizar o meu e-mail para que vocês possam estar entrando em contato, caso tenha tido alguma dúvida ou até mesmo alguma indagação, fiquem à vontade. E no mais, agradecer novamente ao convite da coordenação e o meu muito obrigado pela atenção de todos. Até mais e um grande abraço.